Irmãos, durante esse mês de julho, nós temos estudado, nós temos nos aprofundado no estudo da carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja em Filipos. Nós temos feito exposições nesse texto, nós temos feito pregações, sermões que nos falam sobre o tema central dessa carta tão importante na história do cristianismo. Uma carta escrita pelo apóstolo Paulo num tempo em que ele estava na prisão. E essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses trata de um tema central que é a alegria. Alegria. Como nós podemos permanecer firmes em meio às adversidades. Lembremos-nos, o apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava numa prisão romana. E nesses tempos de adversidade, nós já vimos que o evangelho florescia apesar das dificuldades. Durante esse mês, nós já vimos no primeiro domingo que essa carta escrita pelo apóstolo Paulo é uma carta escrita para cristãos de todos os tempos. No dia 11, nós vimos que o apóstolo Paulo fez uma oração por todos os crentes, e nessa oração ele expressou a sua certeza de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. No dia 18, domingo passado, nós vimos a respeito das provações que enfrentamos e a vida triunfante do Evangelho, mesmo nas prisões, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, todas elas são oportunidades para que o Evangelho avance. Hoje, no último domingo desse mês, a gente começa a entrar no segundo capítulo da carta aos Filipenses e nós vamos falar sobre alegria na unidade, exaltação na humildade e contentamento no serviço. Unidade, humildade e serviço são as 3 palavras-chave de hoje. Se você não guardar nada do que eu vou falar aqui, e guardar apenas essas 3 palavras, você guardou o espírito daquilo que o apóstolo Paulo está falando nos 11 primeiros versículos desse capítulo, o segundo capítulo da carta aos Filipenses. Unidade, humildade e serviço. Fica facinho que as 2 primeiras são bem parecidas, unidade e humildade. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ler Filipenses 2, versículos de 1 a 11, vamos ver o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e reconhecido em figura de homens, em semelhança de homens, ele foi reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a palavra de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos anima, ela nos fortalece. Obrigado porque ela nos corrige. E nessa hora, Senhor, queremos abrir o nosso coração e pedir: traz sobre nós a Tua correção em nome de Jesus.
Ensina-nos, ó Deus, a caminhar nos passos de Jesus. Ensina-nos, através do exemplo de Jesus, a caminharmos, ó Deus, em unidade com os nossos irmãos. A aprendermos de Cristo, que é manso e humilde de coração. A caminharmos, Senhor, como aqueles que precisam, que sabem que precisam, achar contentamento e alegria no serviço uns aos outros. Ensina-nos, ó Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Nessa hora fala comigo, mas fala também através de mim, para que os meus irmãos sejam alvo da Tua palavra, sejam encharcados pela Tua palavra e consigam viver o verdadeiro evangelho no seu dia a dia. Que o Teu Espírito fale aos corações, que o Teu Espírito encha a vida do Teu servo com poder agora, para compartilhar as verdades das Escrituras. É o que eu te peço por misericórdia e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele fala sobre alegria durante muito tempo, mas ele, aqui, nesse texto, ele está condicionando a alegria que nós podemos sentir a uma vida que aprende a caminhar junto de outras, a uma vida que aprende o que é a humildade, o que é o serviço. Nós só podemos achar alegria através da humildade, através do serviço e através da unidade com pessoas que Deus coloca ao nosso lado, com o corpo de Cristo, com o povo de Deus, a igreja. E quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, que era uma província, uma cidade dentro da província da Macedônia, Paulo escreve para um povo que não conhecia muito bem o que era humildade. O conceito de humildade, a palavra humildade não existia. Não existia no idioma grego. Há algumas pessoas que até dizem que humildade foi uma palavra inventada pelos cristãos, pelo próprio apóstolo Paulo. Porque eles não sabiam, não que eles não soubessem o que era humildade, mas esse conceito para eles era um conceito tão desprezível e tão ruim, que eles nem tinham uma palavra para definir isso. Humildade era coisa de fracos. Humildade era coisa de gente que não queria ser um vencedor. E quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, a gente percebe a mesma ojeriza que havia no Império Romano, no mundo grego. A gente vê hoje a mesma ojeriza à humildade. Porque se a gente abre as nossas redes sociais, tudo que a gente vê é a ostentação. Ostentação é uma das palavras da moda. Não apenas as pessoas que ostentam roupas caras, carros de primeira linha, mas existem também as pessoas que aprenderam que dá para você ostentar até o prato de comida que você come. Postar, exibir. Em nossos dias, o conceito de humildade parece ser um conceito que caiu em desuso, porque eu quero me mostrar, eu quero influenciar, eu quero estar no topo, eu quero chegar e galgar os melhores lugares na minha profissão. Não que seja errado você tentar crescer na vida, mas existe esse conceito de que quem não consegue chegar a ser o número 1, não se deu bem na vida, é um perdedor. E por todos os lados o que a gente ouve são mensagens de você precisa se esforçar mais, você precisa se valorizar mais, você precisa pensar mais em si mesmo. Quando, na verdade, o espírito do Evangelho é você entender que você não é mais do que você é e que você também não é menos do que você é. O conceito do Evangelho sobre humildade é pensarmos de nós de forma equilibrada, de maneira equilibrada. Na nossa sociedade do espetáculo, onde tudo vira um show, onde tudo vira exibicionismo, o normal, o comum, o ordinário, se tornou uma abominação. Para não ficar em muitos exemplos, eu quero citar um. Hoje, à tarde, eu procurei muito tentar achar o nome desse rapaz, mas é um investidor, um rapaz muito jovem, provavelmente na faixa entre os 20 e 30 anos, não deve ter mais do que isso, que ele todos os dias na sua rede social esbanja o dinheiro que ele conseguiu, batalhando muito, e muito novo ele consegue fazer viagens internacionais, e ele está num dia de tédio na sua casa, ele fala, eu vou viajar agora. E outro dia ele comprou uma passagem ali, ao vivo com as pessoas que estavam assistindo ele na rede social, comprou uma passagem, pegou uma mochilinha, não carregou nem roupa dentro da mochila, só levou o carregador do celular, alugou um hotel, foi de Uber até o aeroporto e estava numa balada no meio da pandemia, lá no Rio de Janeiro.
esbanjando, mostrando para todo mundo o dinheiro que ele tinha. Não é errado você batalhar e conquistar coisas e fazer a viagem dos seus sonhos. Mas hoje, na sociedade do espetáculo, o normal, o comum, o ordinário, o corriqueiro se tornou abominação. E tantas vezes a gente olha para a igreja e a gente vê reproduzido esse mesmo comportamento em gente que deveria ter uma vida marcada pela simplicidade, pela humildade, pelo exemplo que o apóstolo Paulo nos deu aqui nesse texto tão precioso, que é uma das joias do cristianismo, que é o exemplo de Cristo. Nesse texto, o apóstolo Paulo faz um apelo triplo. Mas antes de fazer esse apelo, o apóstolo Paulo dá para a gente algumas bases para esse apelo. Versículo 1, o apóstolo Paulo diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há, pois, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias. Essas são as bases que o apóstolo Paulo lança para esse apelo que ele vai fazer agora. Essa partícula que a gente geralmente interpreta como uma partícula condicional, o se há, na verdade, no idioma original, o apóstolo Paulo está querendo dizer, olha, uma vez que vocês já desfrutam de tudo isso, a questão não é se nós desfrutamos de tudo isso, a questão é, uma vez que nós já temos tudo isso, uma vez que vocês foram exortados em Cristo, uma vez que vocês recebem do próprio Cristo o conselho, uma vez que vocês recebem do próprio Cristo o exemplo, e a palavra exortação aqui é uma palavra que nos remete àquela pessoa que se coloca ao nosso lado para nos aconselhar, como nosso conselheiro, como nosso amigo. Se há, uma vez que há exortação em Cristo, uma vez que Cristo está ao seu lado te aconselhando, uma vez que existe consolação no amor de Cristo, se há alguma consolação de amor, quer dizer que vocês já podem desfrutar do amor de Deus manifestado através de Cristo. Uma vez que vocês foram salvos do inferno e desfrutaram desse amor que tira vocês da morte, uma vez que vocês desfrutam da comunhão do Espírito, que vocês provaram dessa comunhão que testifica no coração de vocês que vocês são filhos de Deus, uma vez que vocês são movidos por entranháveis afetos de misericórdia, afetos que trazem irmãos para estarem ao seu lado na angústia, uma vez que vocês têm tudo isso, Cristo ao seu lado te aconselhando, uma vez que você tem a consolação de saber que a sua alma tem um destino certo, uma vez que você já desfruta da comunhão do Espírito que diz que você é filho de Deus, uma vez que você tem irmãos ao seu lado que te ajudam na caminhada. E agora vem o primeiro apelo. Versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O primeiro apelo que o apóstolo Paulo faz é que tenhamos a alegria na unidade. Completem a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa. A alegria do povo de Deus só é possível por meio da harmonia e da convergência de pensamento, convergência de amor, convergência de alma, convergência de sentimento. A alegria e a harmonia dentro da igreja só é possível por meio da unidade. Você vai se lembrar que há 2 semanas atrás nós conversamos aqui e eu falei que todo cristão é alguém que é movido por sentimentos profundos de amor pelos seus irmãos. Só há felicidade por meio da unidade. O apóstolo Paulo, olhando para aquela comunidade, e ele sabia que existia princípios de rixa, de problema, de divisão naquela igreja. Ele diz, olha, uma vez que vocês já foram consolados por Cristo, uma vez que vocês já têm o Espírito Santo, uma vez que vocês têm entranháveis afetos de misericórdia, completem a minha alegria, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Irmãos, um dos piores testemunhos que a igreja de Jesus pode dar para esse mundo é a de uma igreja rixosa, é a de uma igreja briguenta, é de uma igreja que vive se digladiando, irmãos brigando com irmãos, irmãos faltando com respeito com outros irmãos nas redes sociais.
por causa do time de futebol, por causa do partido político que a pessoa escolheu. Um dos piores testemunhos dos nossos dias é de irmãos expondo irmãos, o pecado de outros irmãos nas redes sociais, tendo acesso e chamando e podendo chamá-los para corrigi-los lado a lado, corrigindo cara a cara. Um dos piores testemunhos que a igreja de Jesus tem deixado é de gente que tem exposto o outro na internet, exposto a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, falando mal dela. E aqui eu não quero que você se iluda pensando que a unidade é a uniformidade de pensamento. Irmãos, o livro de Atos é lindo quando ele mostra no capítulo 2 e no capítulo 4 que embora houvesse diversidade de nacionalidade, de sexo, de línguas, aquela igreja, aqueles irmãos, os primeiros convertidos, andavam unidos, apesar de terem pensamentos diversos acerca de muitos assuntos. Porém, no essencial, havia convergência de pensamento. Cristo é o Senhor. Eles perseveravam unânimes na oração, embora eles pensassem diferente a respeito de como fazer algumas coisas. Irmãos, no essencial precisamos ter a unidade. Naquilo que é supérfluo, a gente pode ter diferença de pensamento, divergência de pensamento. Mas também a gente não pode se iludir que a luta pela unidade, ela deve vir a qualquer custo, a qualquer preço. A unidade, ela precisa vir sim, mas ela não pode vir às custas da verdade. Tantas vezes, em nome da unidade, pessoas aceitam comportamentos errados de outros, pensamentos errados de outros, doutrinas erradas de outros. Porém, embora a gente saiba que existe unidade na diversidade, nós precisamos entender que a verdade, ela precisa prevalecer, ela precisa ser dita, mas precisa ser dita em amor. Com palavras temperadas, com palavras equilibradas. Todo cristão está afetivamente ligado aos seus irmãos. O primeiro apelo é de que tenhamos essa alegria de caminhar juntos com os nossos irmãos. Caminhar na verdade, mas caminhar em unidade. Existe um segundo apelo que o apóstolo Paulo faz nesse texto, que é o apelo à humildade. Versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, nós precisamos urgentemente desconfiar das nossas motivações. Tantas vezes, em nome de fazer a obra de Deus, por trás nós escondemos motivações erradas. E aqui o apóstolo Paulo está advertindo aqueles irmãos, fazendo um apelo para que eles desfrutem da exaltação que há na humildade. Nada façais por partidarismo. Partidarismo aqui é aquele interesse pessoal. Nada faça movido por um interesse pessoal. Nada faça motivado por vanglória. E a gente pode trocar a palavra vanglória por vaidade. O apóstolo Paulo conhecia muito bem esse ambiente de pessoas que eram movidas pelos seus interesses, eram movidas por vaidade, porque ele mesmo foi um dos fariseus que andavam nas sinagogas, que se impertigavam, estufavam o peito, batiam no peito dizendo que eram guardadores da lei de Moisés. Paulo conhecia muito bem o ambiente da sinagoga e Paulo sabia muito bem que o ambiente religioso é um ambiente muito propício para gente que usa a desculpa de servir a Deus, quando na verdade está sendo movido por interesse pessoal, está sendo movido por vaidade. Gente que usava o nome de Deus para se autopromover, para fazer com que a sua vontade prevalecesse. Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, porque geralmente são as pessoas que mais trabalham na igreja, as pessoas que mais se dedicam na igreja, que costumam ser aquelas que mais causam divisão dentro dela. São as pessoas mais bem intencionadas que quase sempre causam danos ao corpo de Cristo, porque elas mesmas não percebem que aquilo que está movendo o coração delas, na verdade, não é o desejo genuíno de servir a Cristo,
mas é interesse pessoal e vaidade. Você percebe que existe uma necessidade muito grande de a todo tempo nós que servimos a Deus sondarmos o nosso coração e entender aquilo que nos move e perguntar: Senhor, é a tua glória que tem me movido a te servir? Ou é o meu interesse pessoal? Nada façais por partidarismo, é uma atitude muito comum dos nossos dias. Você vai se lembrar que na semana passada eu falei sobre aqueles pregadores que por inveja tentavam suscitar mais tristeza ainda às cadeias de Paulo. Irmãos, que no nome de Jesus eu e você tenhamos discernimento da parte de Deus, para não sermos movidos por esse partidarismo, por inveja. A quem eu estou servindo nas minhas decisões? A quem eu estou servindo quando eu venho servir a Deus na igreja? A quem eu estou servindo quando nos meus negócios eu tomo alguma decisão? A quem eu estou servindo quando eu entro no meu ambiente de trabalho e faço alguma coisa que o chefe gosta? Eu estou tentando agradá-lo porque eu entendi a minha posição como arauto do Senhor naquele lugar? Ou será que eu faço com interesse pessoal lá no fundo, querendo bajular o chefe? Será que eu tenho sido movido pela convicção de que eu vim a esse mundo, de que eu estou na igreja para servir, ou será que eu tenho agido por conveniência? Nada façais por interesse pessoal, nada façais por vaidade. A glória vã é a inimiga da alegria, porque todas as vezes que a gente se envaidece, a gente vai ficar meio paranoico, porque se alguém aparecer naquele ambiente, se eu sou um pavão vaidoso, se alguém aparece brilhando naquele ambiente, imediatamente eu vou na direção daquela pessoa para apagar a luz dela. A vaidade, a glória vã é inimiga da alegria, porque pessoas que vivem assim o tempo todo paranoicas, será que alguém vai tomar o meu lugar? Será que eu vou perder o meu posto, a minha posição? Gente que anda assim não consegue ser feliz, não consegue desfrutar da alegria que o apóstolo Paulo promete nessa carta por meio de Cristo. É gente que vive o tempo todo com medo de perder sua posição, com medo de perder aquilo que conquistou. Ah, meu Deus, e se eu trocar o governo e a crise vier? Ah, meu Deus, se o dólar cai, as minhas ações caem, o meu dinheiro guardado some. Ai, meu Deus, é a pessoa que vive movida pela vaidade daquilo que tem. Uma pessoa assim não consegue ser feliz. Mas no final do versículo 3, Paulo diz: não façam nada por interesse pessoal nem por vaidade, mas por humildade. E geralmente a pessoa que é humilde, ela não sabe que ela é humilde. A pessoa que diz: eu sou humilde, provavelmente ela não sabe, ela não é humilde de verdade, mas o humilde de verdade não sabe que ele é. A pessoa humilde não busca glória para si, porque ela sabe que o único digno de glória é o seu Criador. A pessoa humilde não busca glória para si, porque ela sabe que foi criada por Deus, que ela não é criadora de si mesma. E a pessoa humilde também, ela reconhece profundamente, ela tem um senso profundo de que ela é pecadora, miserável, necessitada da glória de Deus, dependente de Deus. O humilde, uma verdadeira marca da pessoa humilde, que age por humildade, que considera os outros superiores a si mesmo, é a pessoa que sabe que ela não é Deus de si mesma, e é uma pessoa que tem um senso profundo de quão miserável ela é. A pessoa humilde não busca glória para si, porque sabe que o único digno de glória é Deus. Porém, irmãos, a gente não pode se enganar achando que a pessoa humilde é aquela pessoa que tem uma baixa autoestima. Aquela pessoa que está feliz em se depreciar. O humilde também não é aquele que vive falando para todo mundo: olha, não é para me gabar não, mas eu sou isso aqui, eu faço isso daqui, e nada mais do que isso. Mas a pessoa fala só para mostrar quem ela é, o que ela faz, né, as realizações dela. A verdadeira pessoa humilde, ela não tem uma visão menor de quem ela é, nem uma visão maior de quem ela é. Mas conforme Romanos 12, versículo 3 diz, nós precisamos ter uma visão equilibrada ao nosso respeito. E essa pessoa é uma pessoa humilde. E a pessoa humilde, ela considera, conforme o versículo 3 diz, cada um
os outros superiores a si mesmo. Por nós sabermos a nossa condição de filhos de Adão, pecadores que somos. Por sabermos que nós ainda não fomos glorificados e não recebemos ainda um novo corpo. Por sabermos que nós temos ainda muito que aprender. Nós nos associamos aos nossos irmãos e reconhecemos que precisamos deles. Você se lembra que há 2 semanas atrás eu preguei aqui e disse que a igreja sem você é um pouco mais pobre porque os seus dons e os seus talentos foram colocados por Deus em você para que você sirva na comunidade. Porém, você sem a igreja é muito mais pobre, porque pense nos dons e nos talentos que Deus deu para muitos outros irmãos. E se você se afasta, se você sai da igreja, você deixa de ser abençoado por tanta gente que foi agraciada por Deus com tantos dons e talentos diferentes dos seus. Eu vou repetir isso. A igreja sem você é um pouco mais pobre porque você está retirando dela os seus dons e talentos. Mas você sem a igreja é muito mais pobre ainda. Porque você deixa de receber dos dons e dos talentos que Deus colocou na vida dos seus irmãos para abençoar a sua vida. Considerar os outros superiores a si mesmo é isso, é saber que o meu irmão tem dons e talentos colocados por Deus para me abençoar. O primeiro apelo é para que haja alegria na unidade, o segundo apelo é para que haja exaltação na humildade. Mas o terceiro apelo do apóstolo Paulo é para que haja contentamento no serviço. Versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. O individualismo do mundo em que a gente vive prega o tempo inteiro que nós devemos buscar o nosso desenvolvimento em primeiro lugar. Que cada um deve agir por si e Deus por ninguém. O mundo que a gente vive, cada vez mais individualista, diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. O mundo individualista diz que nós precisamos viver numa meritocracia. Aquele que fez, receba. Aquele que não fez, aquele que não conseguiu, que lute. Porém, embora esse seja o espírito do nosso tempo, meus irmãos, o espírito do Evangelho é totalmente diferente, é totalmente contrário. O espírito do Evangelho é o espírito que encontra contentamento não em ser o primeiro, não em ter méritos, como nós lemos aqui no versículo de Daniel. Nós não fiamos nos nossos méritos, mas nas misericórdias do Senhor. O espírito do Evangelho é muito diferente. Existe contentamento no serviço. Existe contentamento em servir aquele que tem menos do que eu. O que o apóstolo Paulo está pedindo aqui não é que nós acabemos com o nosso amor próprio. Existem muitos mandamentos na palavra de Deus que condicionam o nosso amor a Deus e às pessoas ao nosso amor, ao amor próprio. Porém, amar a si mesmo não é o problema. O problema é a gente transformar o amor a nós mesmos num amor absoluto. O interesse que eu tenho por mim mesmo deve ser canalizado para o serviço do meu irmão. O interesse que eu tenho em mim mesmo e que me faz ser egoísta e egocêntrico precisa ser canalizado para contribuir para o crescimento do outro, para o desenvolvimento do outro. Não é cada um por si, Deus por ninguém, não. É Deus por nós todos e eu por você. Não é farinha pouca, meu pirão primeiro, não. É põe mais água aí nesse pirão para a gente poder compartilhar juntos. O nosso chamado como cristãos é amar a Deus e amar aquilo que Deus ama. E eu só vou ser feliz, eu só vou encontrar contentamento no serviço ao meu irmão, cuidando do outro. Esse apelo triplo de alegria na unidade, exaltação na humildade e contentamento no serviço, esses 3 apelos do apóstolo Paulo são extremamente necessários para nós hoje. Eu já vi muito crente dizer que, pastor, você não sabe como o mundo está entrando na igreja nesses dias. E geralmente as pessoas que falam isso, falam se referindo a costumes morais, costumes que são comuns das pessoas que não são cristãs, que acabam sendo vistos no meio da comunidade. E a gente sim deve se esforçar e lutar pela pureza moral da igreja. Porém, quase sempre, nós conseguimos enxergar esses desvios morais, esses desvios
que podem ser vistos escandalosos, sim, mas a gente não consegue enxergar alguns desvios da alma e do coração. Porque é muito fácil eu exteriormente mostrar que estou bem na fita, mas por dentro meu coração está podre. O apóstolo Paulo agora convida os irmãos em Filipos a observarem e esquadrinharem as atitudes, não externas apenas, mas esquadrinharem a atitude do seu coração. A partir de agora, Paulo vai fazer um apelo para que nós observemos, não os nossos pecados exteriores, não desvios morais escandalosos, mas desvios morais que fazem de nós aquilo que Jesus falou se referindo aos fariseus, sepulcros caiados, bonitinhos, pintados por fora, mas por dentro cheio de podridão, cheio de rapina. Paulo, a partir de agora, depois de nos fazer um apelo à unidade, depois de nos fazer um apelo à humildade, depois de nos fazer um apelo ao serviço, ele nos dá um exemplo. Cristo é o modelo que nós devemos seguir. Esse modelo que nós devemos seguir a Cristo no nosso modo de pensar. Versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento, e a palavra sentimento não é aquilo que eu sinto, mas é o meu modo de pensar que Paulo está querendo dizer. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, a base para a nossa vida santa, a base para caminharmos em santidade está aqui nesse versículo. Ninguém é salvo por imitar a Cristo. Porém, não existe nenhuma pessoa que passou pela experiência de salvação que não deseje imitar a Cristo. Nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos porque nós aprendemos a imitar a Cristo, nós somos salvos por graça. Porém, não existe nenhum salvo que não deseje reproduzir na sua vida o modo de vida de Cristo. Todos nós temos um desejo muito profundo no nosso coração de nos apegar a grandes líderes, a grandes figuras que representem o nosso pensamento. Às vezes a gente se identifica com alguma celebridade do mundo da moda, nos identificamos com políticos, nos identificamos com pensadores, mas a gente se identifica também com líderes espirituais, pessoas que representam as doutrinas que a gente segue. Essas pessoas na nossa cultura são chamadas de influenciadoras. Existem pastores influenciadores, aqueles pastores midiáticos que a gente conhece, que a gente concorda muito com o que eles dizem, que a gente segue eles nas redes sociais. Existem as blogueiras influenciadoras de moda. Porém, acima de tudo, a nossa identificação maior não deve estar atrelada a um ícone da moda, a um líder político. A nossa identificação e o nosso seguimento, a nossa fidelidade não deve estar atrelada a figuras do mundo evangélico, por mais puras e seguidoras da boa doutrina que elas sejam. A nossa identificação primordial deve estar na pessoa de Cristo Jesus. Só haverá unidade na igreja se houver em nosso coração o desejo de imitar a Jesus, como nós imitamos aquelas pessoas que nós seguimos e chamamos de nossas influenciadoras. Só haverá unidade na igreja, só haverá humildade, só haverá serviço se nós aprendermos que em nós precisa habitar a mente de Cristo e em nós deve haver o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. E que modo de pensar era esse? O que é que existe na mente de Cristo que é tão essencial para a unidade da igreja? É o que a gente vê agora a partir do versículo 6. Porque se nós precisamos ser iguais a Cristo em nosso modo de pensar, nós precisamos também ser iguais a Cristo em nossa humilhação. Verso 6, pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. A si mesmo, Jesus se esvaziou. Ele que é a palavra que estava com Deus antes do mundo. Ele que é o resplendor da glória do Pai. Ele não quis ser igual ao Deus, mas ele escolheu assumir figura humana. Ele escolheu vestir a capa dos desprezíveis. Ele não escolheu apenas vir
como humano, mas aqui esse verso diz que ele assumiu a forma de servo. No mundo romano, a forma humana mais desprezível era a forma de um escravo. E Jesus se fez escravo, se fez servo por todos nós. Ele que tinha todos os atributos do próprio Deus, ele se esvaziou, ele não julgou que o ser Deus era algo a que ele devia se apegar. É o que diz a versão da mensagem do reverendo Eugene Peterson. Jesus resolveu se esvaziar nessa forma humilde. Nós precisamos entender que Cristo é o nosso modelo a ser seguido, no nosso modo de pensar, sim, mas também no nosso modo de nos humilharmos, de entendermos que somos pó, de entendermos que se o próprio Deus se esvaziou, nós também precisamos aprender da humilhação dele. Mas por que será que em nossas igrejas existem tantas pessoas que, sendo homens, querem assumir a forma de Deus, se o próprio Deus quis assumir forma de homem? Por que será que existem tantos seres humanos que querem se encher dos atributos divinos, quando Jesus, o próprio Deus, se esvaziou desses atributos? Por que nós, sendo meros mortais, queremos nos colocar acima das outras pessoas? O apóstolo Paulo, depois de fazer esses 3 apelos, à unidade, à humildade, ao serviço, nos mostra que Cristo é o modelo a ser seguido no nosso modo de pensar, na nossa humilhação, mas por fim, Cristo é o nosso modelo a ser seguido, na nossa obediência e na nossa vida crucificada. Versículos 7 e 8 diz: e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, se o fato de Cristo, sendo Deus, ter passado por todas as humilhações que ele passou, de morrer a morte mais vergonhosa que havia na lei romana. E quando Paulo está escrevendo para os filipenses aqui, Paulo sabia, e os filipenses também sabiam, que a mesma condenação que Jesus recebeu, eles jamais poderiam receber. Porque eles, como cidadãos romanos, não poderiam ser crucificados. A crucificação era um tipo de morte reservada apenas para estrangeiros. Era uma morte tão indigna, tão desprezível, porque a pessoa morria nua e agonizando, que a lei romana proibia que algum cidadão romano fosse crucificado. E aqui, o apóstolo Paulo lembra aos filipenses: olha, ele sofreu o tipo de humilhação que vocês jamais vão saber o que é. Ter o corpo dele pendurado no madeiro, nu, diante de todos, a vergonha dele sendo exposta. Vocês jamais vão saber, porque, embora vocês possam padecer por Cristo, vocês são cidadãos romanos, vocês nasceram em berço de ouro, vocês jamais vão saber o que é isso, a humilhação. Vocês jamais vão saber o que é essa obediência de passar pela morte mais humilhante, mais desprezível possível. Mas ele soube. Ele, sendo maior do que vocês, filipenses, cidadãos romanos, ele, sendo Deus, ele assumiu essa morte e foi obediente até a cruz. Jesus não foi uma vítima do sistema, meus irmãos.